hoje, praticamente todo mundo que discorda do outro chama, grita, xinga de forma histérica, herege, 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 herege. O que está me parecendo, da mesma maneira que a pessoa, quando não tem argumento, parte para a violência física, me parece que as pessoas, quando não têm argumento, né, teológico para desconstruir a teologia do outro ou para construir a sua teologia melhor que a do outro, ele acaba gritando herege para fazer parecer para as outras pessoas que aquilo que a outra pessoa está falando ou ensinando, ou aquilo que, às vezes, o que a pessoa ensina está ligado à sua própria identidade, né? Por isso que é muito perigoso você ficar gritando herege, herege, heresia, heresia o tempo todo. Mas parece que isso se tornou um surto histérico, esquizofrênico, sei lá como pode chamar isso, no Brasil. Todo mundo que discorda do outro, eles como parece que em uma atitude assim meio de pirraça, de birra, começa a gritar herege e heresia. Primeiro, por que disso? Por que você por que você acredita que isso no Brasil tá acontecendo dessa maneira? E vamos entender um pouquinho o que de fato é heresia. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o que parece funcionar no discurso público hoje em dia é a agressividade e a violência. Parece que nós fomos sendo doutrinados ou ensinados a utilizar a radicalidade como base do nosso comportamento público para afirmar aquilo que é o que a gente pode dizer de moralidade pública. Se eu pareço radical ou violento, parece que o meu discurso é mais verdadeiro do que o do outro que é tranquilo. Isso, porque a gente pode recuperar a ideia de moralidade pública relacionada à segurança pública ou relacionada ao comportamento que se espera de um cidadão. Isso veio atrelado não apenas em falar quais eram os comportamentos adequados de um cidadão de bem, entre aspas, mas isso veio atrelado a programas que expunham aqueles indivíduos que eram acusados de crimes ou que cometiam de fato crimes e que eram expostos de maneira espetacular. Então essa sociedade do espetáculo, em que se fala de forma muito veemente, de forma muito grosseira, grotesca, foi acostumando as pessoas a entenderem que para que alguma coisa seja considerada forte e verdadeira, ela precisa ser acompanhada de algum tipo de reação mais descontrolada ou sem muita medida. Então, falar de forma calma, ou mostrar ponto a ponto, foi sendo substituído por simplesmente vociferar. Junte isso, pastor, com o fato de nós termos uma educação teológica cada vez mais em crise. Há muitos cursos de teologia, mas são cursos muito precários. Se nós tínhamos antigamente seminários de teologia que a pessoa ia, ficava no internato durante anos, foi passando o tempo e nós substituímos isso por modelos de formação teológica que a pessoa faz de forma distanciada, sem tanta profundidade, com uma bibliografia desatualizada. Então, quem fez um seminário no passado, teológico, fez um melhor seminário do que hoje, na maior parte das academias? Talvez em uma certa medida sim, em outra não. Eu acho que no que diz respeito ao cuidado com a formação, tempo de formação, a ideia de se vincular a uma instituição e fazer um curso mais comedido. Eu, por exemplo, estudei no seminário que eu morava no seminário. Eu morava numa casa do seminário. Hoje isso é praticamente inconcebível. Hoje nós temos muito mais acesso à informação, mas nós não temos essa possibilidade de dedicação. Então, pastor, o que passou a valer não é mais a profundidade obtida no reconhecimento, em minha opinião, dos livros. Ler os livros detidamente, conhecer bibliografia e citar. Não. Eu vou pegar uma frase de um autor, vou dizer essa frase e vou dizer que a partir dessa frase o outro está errado. E aí eu tenho que escolher o autor. Wright, Russell Shedd, vai escolhendo aqueles autores que são os autores que as pessoas acham que têm autoridade e usam o argumento de autoridade sem eu conseguir citar qual é o livro que está. Ou seja, pastor, não precisa mais de muita coisa. E eu acho que tem um terceiro elo. O terceiro elo é o decréscimo do que a gente pode chamar de respeito à honra das pessoas. Então, hoje a gente não tem com a rede social dando vozes para pessoas que podem se esconder atrás de teclados e atrás do próprio telefone celular. As pessoas elas entendem que é mais fácil e elas de fato, agem como se não tivessem que ter responsabilidades com o nome alheio. Então, junta formação deficitária, uma sociedade do espetáculo e o terceiro elo é a possibilidade de falar contra alguém de forma irresponsável e pronto. Uma mera discordância que podia ser resolvida com diálogo se transforma numa acusação de heresia
e no cancelamento dos outros, que forma um outro elemento que eu quero destacar, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento que está cada vez mais forte e cheia de injustiça também, né? Sim. Porque claro, a cultura do cancelamento nasce no intento de fazer justiça e acaba cometendo muitas injustiças. É porque a justiça, quando ela é desqualificada, ou seja, ela não parte de uma premissa da verificação, da constatação, da leitura profunda da ação do outro, da tentativa de recuperar o outro e não de eliminá-lo. Ou seja, nós temos os direitos fundamentais da pessoa humana, para dar um exemplo, estão sendo erodidos a cada dia. E isso no campo da religião é mais grave, porque as pessoas usam para fazer essa violência o nome de Deus. Aí quando usam o nome de Deus, parece que Deus, e eu não falo Deus, o Deus eterno, poderoso, mas Deus com letra minúscula, Deus passa a chancelar a violência do outro. E uma violência que tem um quê de cruzada em favor de algum valor religioso que a pessoa nem consegue explicar de forma tão cuidadosa.